se parou mesmo. Eu acho que começar a gravar depois, ele continua. Bom, tá gravando a aula, tá? Acho que tinha mais uma pessoa, né? Antes. Tinham Tinham 5 alunos 6. já. Então vou esperar essa última pessoa. E aí, tudo bem com vocês? Acabando a semana? Tá passando rápido, né? Nossa. Não sei se isso é bom ou se é ruim. Verdade. Alguém de vocês trabalha? Carla, Nay e Luana. Não, eu não. Só estudo mesmo. Ah, que bom. Então posso passar bastante exercício para vocês. Por favor. Deixa eu ver no WhatsApp se alguém comentou alguma coisa, não. O Rafa. Aí. O Rafa tava com dificuldade para entrar, né? Ah, tá. A Janeli me mandou mensagem agora que não vai poder assistir, que ela não tá passando bem. Tudo bem. Gente, boa noite, bem-vindos. Vamos começar, e aí quem for chegando, qualquer coisa eu resumo o que a gente já viu, tá? Imaginei que hoje ia ter mais pessoas mesmo, porque aula de sexta à noite de matemática, de qualquer coisa, né? Mas tá todo mundo já cansado. Mas, enfim, é uma aula bem dinâmica, assim, pra gente começar a trabalhar com gráficos, alguns números. Então não vai ser uma aula muito pesada. Espero vocês lembrem sempre que podem perguntar, me parar, pedir explicação, o que vocês quiserem, tá bom? Ana, você lembra de anotar essa chamada, por favor? Ah, tô anotando já. Ótimo. Então vamos lá. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Tá. Primeiro, eu queria só mostrar para vocês, como é a primeira aula mesmo, a aula passada a gente fez mais um exercício para conhecer vocês, tal. Eu queria falar para vocês o que a gente pensou, né? A gente fez um planejamento para o semestre, tá? A Gênesis tá entrando. Que bom. Deixa eu ver se eu espero ela entrar. Que aí eu já começo de vez. Oi, Gênesis, boa noite. Bem-vinda. Eu tava começando a aula agora, tá? Não perdeu nada. Então, nesse primeiro slide, se tiver alguma coisa importante no chat, você me fala, tá? Porque eu tenho dificuldade, às vezes, de ficar vendo. Eu pensei aqui só mostrar o que a gente pensou, mostrar para vocês que a gente fez um planejamento de que a gente vai dar nesse semestre. A gente podia ter feito do ano? Podia, mas a gente quer esperar um pouco e ver como as coisas estão indo para a gente planejar o resto do ano. Então, na verdade, isso daqui, se a gente cobrir tudo isso, quase daria o semestre inteiro, tá? Talvez sobre algumas aulas pra gente, que a gente ainda deixou em branco para ver como as coisas vão andar, se vai tomar mais tempo para alguma coisa ou não. E também se caso tiver alguma demanda de vocês. Então, se tiver alguma coisa que vocês acham que a gente tem que falar antes do que a ordem que a gente pensou, vocês vão falando, a gente não se importa de repensar junto, tá? Então, hoje, eu vou falar um pouco de gráficos e números e tentar trabalhar um pouco os dois juntos, assim. Amanhã, a Marília vai começar já nas operações, né? Com esses números que a gente vai ver hoje e com os conjuntos de números que a gente vai ver hoje. Depois a gente vai falar um pouco de razão, que hoje a gente já vai ver um pouquinho, mas na terceira aula a gente vai aprofundar, fazer exercício e também operacionalizar contas com razão, tá? Depois uma introdução à álgebra, falar de função de primeiro grau, proporção, função de segundo grau. Como que a gente
pensou nisso, né? A matemática ela já tem uma ordem mesmo para você ir. Por exemplo, para você falar de função de primeiro grau, você já tem que ter uma noção de álgebra, já tem que saber mexer com frações, com razão, com números. Então, já tem essa ordem, mas a gente também se baseou numa coisa que eu queria mostrar para vocês. Aqui. Que é no que mais cai no Enem, tá? Nas coisas que mais caem no Enem. Como a gente não tem tantas aulas que nem na escola, ou que nem nos outros cursinhos que vocês têm aula todo dia, a gente tem que tomar umas decisões no que a gente vai cobrir e o que a gente vai deixar de cobrir, porque não dá para cobrir tudo. E, na verdade, assim, daria para cobrir tudo de uma forma que fosse superficial. E a gente não quer, a gente quer aprofundar, quer discutir, quer fazer exercício em aula. Então, a gente vai, talvez, ao longo do ano, cortar algumas coisas. Por exemplo, coisas que a gente sabe que cai muito pouco, tipo matriz, determinantes, está lá que cai no Enem, mas aqui o gráfico, e depois a gente vai hoje discutir de gráfico, mas eu não vou ficar falando sobre os elementos desse gráfico agora, mas a gente tem os Enems até 2017, de 2013 a 2017, tipo, nunca cai matriz, então a gente não vai priorizar isso, se sobrar tempo no final a gente faz, tá? Mas eu queria mostrar para vocês também, ó, o quanto cai de análise gráfica, de figuras e mapas, tá? Cai bastante, é uma das coisas que mais caem. No Enem também cai muita questão interpretativa, tá? Então, por isso que a gente perguntou também para para as pessoas que são da Venezuela e de outros países, se tem dificuldade nessa parte, porque tem bastante, mesmo na parte de matemática, tem uns textos, né? E então a gente vai tentar dar bastante exemplo também em questões assim do Enem. E cai, ó, muito razão, proporção, porcentagem, juros. Ana, sempre que você quiser também complementar alguma coisa, você fica à vontade, tá? Mas então é um pouco isso, tá? Então a gente se baseou nisso, queria explicar para vocês. E tentamos criar uma ordem que para a gente seria faz sentido para o semestre, mas a gente está totalmente aberto para, se vocês quiserem ver alguma coisa antes, que vocês acham importante, ou vocês podem perguntar, a gente inclui na aula e etc. Tá? Então, nesse primeiro semestre, o que a gente vai deixar para o próximo semestre, por enquanto? Essa probabilidade e análise combinatória, que é uma coisa que cai muito. A gente deixa mais também para o segundo semestre, porque para ficar mais perto também da data da prova. E é uma coisa que não é tão ligada, probabilidade mais, mas combinatória com outras matérias. Então, a gente vai ficar bastante aqui, ó, razões, proporções. A gente vai deixar a estatística também, provavelmente, para o próximo semestre, tá? Mas, enfim, queria mostrar isso para vocês. É bom vocês terem uma noção disso, de o que cai bastante, o que não cai, tá? Então, vou começar hoje falando um pouco de gráfico. E aí eu queria saber de vocês, que tipo de gráfico vocês conhecem? Queria que vocês me falassem. Se não souber o nome exato, pode falar, um gráfico de tal jeito. Gráfico de barras. Gráfico de barras. O que mais? Aquele que tem a linhazinha torta. Gráfico de linha. É que eu não sei se... Isso. Tá. Mas eu entendi, boa. Linhas. Mais algum? Lembram de mais algum, assim, que vem na cabeça? Tem mais um que eu tenho certeza que vocês sabem. Mas não deve estar vindo. Que acho que até o primeiro que eu botei, ó, que é o gráfico de pizza. Vocês já devem ter visto. Tá? Mas enfim, perguntei mais para essa... Tô mexendo aqui na câmera porque eu
que ao mesmo tempo que eu quero ver o nome de vocês, eu não tá em cima do meu gráfico. Então vou ter que tirar. Enfim. Então é isso. Vocês falaram barras, vocês falaram linhas, aí tem pizza. Na verdade tem um monte de gráfico. Eu botei só alguns exemplos aqui. Esses 3 são mais famosos, caem mais no Enem. Esse já é um gráfico mais complexo que eu quis trazer para vocês, que eu acho que ele é interessante. Eu achei que talvez vocês não conhecessem. Vocês já viram esse tipo de gráfico? Esse daqui, que a gente chama de caixa. Eu nunca vi esse daí, não. Vai ser mais raro mesmo. Então, o gráfico de... Vocês estão vendo o slide, né? Sim. Ah, tá. O gráfico de caixa, eu gostei dele porque ele trabalha... ele consegue resumir um monte de coisas que os outros gráficos não conseguem. E eu vou dar um exemplo dele, que se usa muito para analisar a distribuição de renda. Então, o que ele faz? Se a gente pensar, ele divide toda a amostra. Então, vamos pensar a população brasileira. A gente tem 100 milhões de pessoas. Ele divide essas 100 milhões de pessoas por 100. Mas não as pessoas, o salário delas, por exemplo. Então, ele vai dividir por 100, em grupos, né? Em 100 grupos diferentes. Quem ganha de 0 a 500, quem ganha de 500 a 1.000, de 1.000 a 1.500 e assim por diante. Tá? E aqui, ele divide em 4 grupos. O grupo dos que ganham, os 25 que ganham menos, os 25 que ganham mais, os 50 que estão no meio, quem está bem no meio da distribuição de renda, quantas pessoas são as que ganham acima de certo valor. Então, ele consegue dar todas essas informações de uma maneira bem rápida. Por exemplo, aqui, vocês estão vendo meu mouse, né? Deixa eu botar uma caneta também, acho que é melhor. Aqui seria quem ganha o maior salário, tá? Então, sei lá, o cara ganha R$1 milhão. E aqui quem ganha menos, sei lá, o cara ganha 100. Só de exemplo, tá? Essa barra preta aqui é a mediana. A mediana a gente vai estudar em estatística, tá? Não precisa saber agora. Mas vocês lembram de mediana, certo? Alguém lembra da mediana? Não. Eu também não, sinceramente. Acho que eu não lembro, não. Tá, não, mas a gente vai ter uma aula de estatística, mas é o ponto central, ou seja, quando a gente tem um monte de dados e se a gente organizar esses dados em ordem crescente, então a gente está falando de salário aqui. 100, 200, 300, 400 e assim por diante. E se a gente pega o valor do meio da amostra, tá? Essa é a mediana. Ela é diferente da média, que a gente tem que somar todos e dividir pelo número dos valores que a gente somou. Então, se a gente está pegando o salário de 10 pessoas, a gente soma o salário das 10 pessoas e divide por 10. Tá? Mas, enfim, eu só quis mostrar um gráfico diferente. A gente não precisa... a gente vai aprender o termo ao longo desse semestre, tá? De mediana. Mas aqui, por exemplo, se a gente pensar assim... não dá para ser R$100 aqui, porque o exemplo do gráfico mostra outros números. Mas a gente saberia que, sei lá, se a gente estivesse falando que a gente ganha de R$0 a R$100 por dia, a gente ia ver que a mediana por exemplo, se a gente tivesse 100 pessoas, 100 alunos no Bitita, a gente ia ver que a mediana seria ganhar R$35. E isso daqui está mostrando também, ou seja, cada risco é 25%. Então, essa daqui a gente chama de primeiro quartil. Esse montante aqui, de 0 a 30, representa 25% das pessoas que ganham
da nossa base de dados aqui que a gente está vendo, de tudo. Daqui a aqui, 50%. E daqui a aqui, outros 25%. Tá? No total dá 100. Mas a gente não precisa... É um gráfico que cai pouco, eu só quis trazer para vocês um gráfico diferente. Mas a gente vai trabalhar mais com esses outros que caem mais. Tá? E aí eu pensei para a gente construir esses gráficos, os que vocês já sabiam, os que vocês já sabem, ou já viram, para a gente construir eles juntos. Tá? Então, eu queria fazer com vocês, tá? Vocês vão me falando, eu vou desenhando. Um gráfico com a idade das pessoas da turma e um gráfico de pizza com a porcentagem de mulheres, homem e LGBT+, da turma. Tá bom? Então, vamos construir um gráfico de colunas. Primeiro com a idade. O que a gente precisa num gráfico de colunas? A Luana pediu para entrar. Deixa eu liberar. Ou seja, eu vou começar para vocês, né? A gente sempre tem que pensar qual que vai ser nossa variável x e qual que vai ser nossa variável y. Ou seja, a coluna vai representar a idade das pessoas, certo? Alguém saberia me dizer como que uma opção de construir esse gráfico? Tem mais de uma, mas alguém quer tentar me falar como eu tenho que fazer? Como eu poderia fazer, né? Não tem problema se errar. Seria as pessoas e os anos, não? Ó, a gente quer saber... Esse daqui não tá perdendo uma informação tem que ser os anos. Aí a gente pode escolher se a gente vai botar o ano aqui ou aqui. Onde vocês querem colocar? Vocês querem colocar no eixo X? Embaixo. Tá, então aqui vai ser anos, idade. Vou botar um I, tá? E o que será que a gente preencheria? O que será que o eixo Y nos diria? A quantidade de pessoas de uma certa idade? Exatamente. Vou botar um N. Como a gente tem não tem tanta gente hoje, capaz que não tenha... Bom, vamos ver se tem idades iguais. Mas mandem aí no chat a idade de vocês. (17, 19, 23). Ana também, vamos entrar, tá, Ana? Aí, ainda bem que teve uma repetida, pelo menos. Então tá. Então aqui não vai estar totalmente simétrico, tá, gente? Mas a gente pode fazer 10, 20, 30, 40, tá? E aí, beleza. Agora então a gente tem que construir... A gente tem que construir as barras, né? As colunas. Então aqui vai ser 20. O que eu faço agora? Ou agora, não, na verdade a gente tem que preencher aqui. Na verdade só vai ter um... 719? Ai, que bom, Genesi. Eu também, eu não botei o meu, eu tenho 27, mas eu sinto 22, tá bom. Já estaria bom. Tá, então a gente tem uma, duas, e vamos considerar a Genesi duas vezes, uma com 23 e uma com 19, já que ela tá na... Então, beleza. Aqui, que é o 19,
eu vou subir até onde? Se a gente considerar a Genesi com 19 também. Até o 3, né? Porque são 3 pessoas com 19. Isso. Ó, gente, vocês não ligam a linha torta, tá? Mas tô dando meu máximo aqui no desenho. Nossa, que horrível. Tá bom. E agora tem uma... A Ná tem 17. Só ela, né? Então, uma pessoa 17. Agora, 23, a verdadeira é Rê. Uma. Eu também aqui. E a Ana aqui. Tá? Esse é um gráfico de colunas. Então, eu vou falar agora e depois no próximo slide eu vou fazer a pergunta, vocês têm que lembrar tudo isso. Então, na hora que a gente constrói um gráfico, o que a gente já percebeu que é importante? Ver que a gente constrói e que a gente analisa, certo? Ver o que vai ser no eixo X, o que vai ser, ou seja, quais são a unidade, o que a gente está medindo no eixo X, o que a gente está medindo no eixo Y. Quais são as unidades? Aqui é anos, tá? A gente teria que explicar. Né? O I de idade, N de, normalmente, quantidade, a gente usa N, tá? Então, aqui seria 1, 2, 3 mesmo, unidade. Aí a gente tem um título, que vai ser esse título improvisado. Se a gente tivesse, a gente sempre tem que olhar a fonte também. A gente tem que olhar a fonte. A fonte seria alunos de matemática Bitita. Aula X, data X, tá? Mas beleza. Então, agora vamos fazer um gráfico de pizza com a porcentagem de mulheres, homem, LGBT+. Se é que a gente tem, né? Não sei, se quiser falar, se não quiser. Mas, se não... Alguém se considera LGBT+? Então, só tem eu de homem aqui na sala. A Luana. Ah, que bom. Então, vamos ter um gráfico de pizza com mais divisores. Então, beleza. Como que a gente faria isso? Ó, e aqui eu tô misturando um pouco, tá? Vocês vão aprender fração nas próximas aulas, mas eu já quis trazer um pouco essa mistura da análise, porque muitas das questões do Enem tratam os exemplos de gráfico, trazem outros pontos que vocês vão aprender mais para frente do semestre. Então, a gente vai ter que trabalhar com razão, que você é uma coisa que vocês vão fazer ainda, tá? Eu trouxe aqui um pouquinho antes só para a gente brincar de construir gráfico. Então, nesse caso, alguém saberia como que a gente poderia construir um gráfico de pizza? Então vamos construir junto. Um grafo de pizza, que seria essa coisa aqui que eu desenhei, ela sempre representa 100%, ou seja, o todo, ou seja, o número de pessoas total que a gente está contabilizando aqui hoje. Então, a gente está em 3, 6, 7 pessoas. Então, 7 pessoas aqui é nosso 100% da pizza. 100% da pizza. Tá? Aí a gente tem um homem, um LGBT+, que eu vou botar L, e sobrou 5 pessoas, 5 mulheres, desculpa. 5
pessoas que Então é isso. Aí o que a gente teria que fazer? Ver quanto que isso representa em porcentagem, tá? Então, um homem num total de 7, a gente teria que dividir 1 por 7 para saber quanto, e multiplicar por 100 para saber qual é a porcentagem, tá? Eu vou fazer aproximado aqui, tá? Se você dividir 1 por 7 e multiplicar por 100, porque aí a gente está... E aqui daria para fazer regra de 3 também, tá? Que a gente vai aprender, vai trabalhar com isso ao longo do ano. Mas aqui eu só queria construir junto com vocês, tá? Vai ser aproximadamente 15%, tá? Então, a gente sabe que aqui também vai ser 15%. E aqui vai sobrar 70%, porque 100% menos 15 vai dar 70. Tá? Então, assim que a gente construiria. Então, a gente pode, sei lá, pintar as mulheres aqui. Homem aqui. LGBT mais aqui. Tá? Construímos. Mais para frente aí a gente vai analisar uns gráficos como exercício. Mas eu queria construir também com vocês. Então, beleza. Olha que imagem linda. Então, eu queria saber a opinião de vocês. Para que servem os gráficos? Primeiro, qual que é a utilidade de ter gráfico? Acho que demonstrar uma informação. Demonstrar alguma informação que você quer passar. Simplificar dados, números, essas coisas para poder, tipo, como a gente fez agora da sala. Ótimo. Mais alguma coisa? E para ficar mais fácil na forma de entender, no jeito de entender as coisas. Para ajudar mais. Ótimo. Então, é isso. Pode ser transmitir grandes números de informações, pode ser poucos também, de um modo sintético, de fácil interpretação. É isso que vocês falaram. Simplificar, facilitar. E aí adicionaria isso. Quando a gente tem muita informação, às vezes o gráfico ele consegue passar de uma maneira mais direta o que é mais importante, algumas características dessa grande quantidade de dados. Ele também ajuda, às vezes, a fazer previsão de tendência, por exemplo, no gráfico de linha, ou mesmo de coluna, extrapolação e interpolação. Eu não sei se vocês sabem o que é, eu já posso explicar, se vocês não souberem. E mostrar relações entre variáveis, tá? Isso é bem importante também. Então, porque a gente pode... o problema disso que eu entrego. Não, antes de eu falar... Antes de eu mostrar essa diferença entre interpolação e extrapolação e interpolação, porque quando eu tiro do modo apresentação, aparecem as coisas que eu quero que vocês me falem. Então, no slide anterior, eu falei quais eram os pontos, alguns elementos importantes do gráfico. Quais são esses principais elementos que eu falei? Vamos ver se eles prestaram atenção. Ou seja, quando você vai analisar um gráfico, o que você tem que levar? O que você tem que saber? O que você tem que olhar? Lembrando sempre que vocês podem escrever ou falar, não tem problema.
Vamos lá, gente. Vou começar. Título, né? Foi uma das coisas que eu falei. Então, quando você vai ver um gráfico, primeira coisa que você... Ó, o Rafael chegou. Primeira coisa que você tem que saber, que você vai olhar, é ver o título, para saber do que se trata o gráfico. O que é isso que você está olhando? Você tem que ter uma noção do que... Deixa eu ver se ele está entrando. Mais alguma coisa? Olha. Bom. Os eixos X e Y, se não me engano. Isso, os eixos, muito bem. Isso acho que é o mais importante. O que mais? Lembre? Bem-vindo, viu, Rafael? A gente... eu falei antes de você chegar um pouco só do plano do semestre, aí depois eu vou compartilhar o slide você ver. A gente construiu uns gráficos juntos e agora eu estou tentando ver com vocês o porquê servem os gráficos, que eles já responderam, e agora quais são os elementos dos gráficos. Então falaram o título, quais são os principais elementos, né? Então a gente já falou o título e agora os eixos. Se você lembrar de alguma coisa que você acha importante, por favor. Prof, uma pergunta. Você tá gravando a aula? Tô. Ah, tá. Obrigado. Então vamos lá. Título, a legenda. Que é a legenda? Ó, pegaram no gráfico passado. A legenda é isso, ó. Sabe? A legenda nos diz o que estão nos eixos, né? Então, aqui a gente sabe que é anos. Se não tiver uma legenda para explicar que aqui é anos, a gente não vai conseguir entender o gráfico. Então, título, legenda, unidade de medida, no gráfico passado que eu acabei de usar de exemplo, é o anos. A gente está vendo quantos anos e os eixos que você falou. Tá? Então... eu só queria explicar um pouco o que é interpolar e extrapolar. Interpolar significa a gente estabelecer valor entre dois ou mais pontos, que a gente já tem uma medida. A gente já tem uma relação estabelecida entre dois pontos e a gente consegue, por alguma lógica que você cria, e eu vou dar um exemplo, falar que tomar alguma decisão com base nisso, dentro desses pontos que a gente colocou. E eu vou fazer um gráfico para a gente para explicar melhor. E extrapolar significa ir além do ponto ou região que a gente tem informação. Então, interpolar, a gente tem informação sobre uma coisa. E a gente consegue definir alguma outra dentro dessa região que a gente já tem informação. E extrapolar seria a gente ter informação por vários anos, por exemplo, e aí a gente quer saber o que vai acontecer em 2022. Olha, a gente não consegue ter certeza, mas se a gente tem um gráfico... vou fazer um gráfico. Então, a gente tem um gráfico aqui. Então, sei lá, deixa eu pensar alguma coisa. Vamos fazer idade de novo. Vamos ver se dá certo. Idade. Não, aqui não, vou fazer anos. Meses. Tá? Então, aqui, sei lá, é janeiro de 2020 e aqui é janeiro de 2021. E aí a gente tem, sei lá, dados de vacinação. Quantidade de vacinação. Então, a gente está vendo que começou, está aumentando. E cada pontinho desse, aqui é a quantidade. E vamos pensar que é uma região do Brasil
em certo mês. Então, por exemplo, sei lá, aqui que seria dezembro de 2020, a região, um estado, não sei, São Paulo vacinou X, aqui, sei lá, 1.000 pessoas, 100 mil pessoas, o Rio de Janeiro 200 e assim por diante. Aqui, se a gente fosse interpolar, o que a gente faria? Pensar que aqui esse ponto é São Paulo, tá? Como exemplo. Se a gente fosse interpolar, o que seria interpolar? A gente tem todos esses dados aqui. Cada pontinho é o tanto de vacinação que algum estado fez no mês, tá? Interpolar seria, eu sou de Campinas, como eu falei para vocês semana passada. Seria falar, se eu sou de Campinas e o estado de São Paulo vacinou 100 mil, então eu interpolaria que Campinas vacinou uma proporção desses 100 mil com relação ao tamanho de Campinas com relação ao São Paulo. Agora, extrapolar seria eu ver que tem uma tendência de aumento e eu falar que em 2022, por essa tendência, vai ter 1 milhão de pessoas vacinadas. Entendeu? Eu estou fazendo uma projeção fora de uma informação que eu tenho. Então, eu só tenho informação até janeiro de 2021. Janeiro não, abril. E eu quero fazer uma extrapolação para saber quantos vacinados vão ter em 2020, em 2022. Então, é essa a diferença. Uma, a gente faz uma projeção dentro da base de informação que a gente tem e outra fora. Isso é a diferença de interpolação e extrapolação. Falta 2 minutos para acabar o negócio do meeting, então acho que a gente pode pausar aqui e eu mandar um novo link, porque aí eu vou mudar de assunto também um pouco, antes de voltar para uns gráficos que eu quero que a gente analise junto. Eu vou falar um pouco de números, porque também a gente vai precisar saber de números para analisar os outros gráficos. Então eu vou desligar aqui e mandar um outro link para vocês, tá bom? E vocês viram, né, a explicação do porquê a gente faz no Zoom, e porquê que a gente tem que ficar mandando vários links, mas é porque o Google Meets, que é de graça, ele toma muita... como chama? Consome muitos dados do celular. Então é isso. Vou desligar aqui. Deixa eu perguntar. Temos 1 minuto para decidir. Vocês querem fazer um intervalo ou vocês preferem que vá direto? Normalmente eu faço intervalo, mas como é sexta, às vezes vocês preferem que eu vá direto. Por mim, tanto faz. Se quiserem, posso dar 5 minutos de intervalo. Por mim, tanto faz também, professor. Pra mim, tanto faz. Acho que dá pra ir direto. Também acho que dá pra ir direto. Tá bom. Então vou desligar aqui e já mando o link. Tá. Tchau, tchau.
estão entrando aqui. Já estou compartilhando já também. Não perder tempo. Vocês estão vendo minha câmera? Minha câmera não, meus slides? Então, né? Sim, né? Sim. Acho que travou pra mim. O que será? Tá. Então, vamos, antes de voltar para os gráficos, entender um pouco os números, né? Que números que existem. Porque depois a gente vai ver que os gráficos também trabalham com números diferentes. Então eu queria... Bom, a gente tem aqui os conjuntos numéricos, né? Que são... Imagina se chegou. Que são os números naturais, que depois eu vou definir certinho. Mas que seria 0, 1, 2, 3, 4. Temos os números inteiros, que eles consideram números negativos também. Menos 1, menos 2, 0, 1, 2, enfim. Os números racionais, que são frações. Os números irracionais, que a gente não consegue definir em forma de fração, que são números com decimal infinito, né? Que é dízimo irracional, que a gente chama, eu vou mostrar depois. A gente tem os números complexos, a gente tem os números reais. Tá? Então, além desses números que eu vou definir melhor no próximo slide, aqui é importante a gente, que é o que a gente vai trabalhar um pouco hoje, que é entender essa noção de conjunto, né? Ou seja, se essa bolinha vermelha aqui está dentro dessa bolinha azul, quer dizer que ela pertence também, ou seja, o número inteiro, ele também o número natural também é um número inteiro. E assim por diante. Então, vendo tudo que está dentro dessa bolinha amarela, a gente sabe que são os números reais. Então, tanto os racionais quanto irracionais, como inteiros e os naturais. Então, eu queria saber de vocês, qual tipo de conjunto você acha que você mais usa, e quais você já usou? Que tipo de números você já usou na vida? E qual que vocês mais usam? Eu diria que até números reais. Porque, por exemplo, você utiliza, ou pelo menos eu na minha área agora, uso até os números reais. Assim, na vida cotidiana, até os racionais, diria. Nossa, legal. Muito, muito legal. Não estava esperando isso. Que mais, gente? Assim que é bom, né? Na minha visão, é os naturais e os inteiros. A questão do dia a dia, a questão da conta, a questão de já ter feito algum tipo de conta que envolvia número negativo. Que mais, gente? Eu acho a mesma coisa, acho que os números naturais e os inteiros. No dia a dia, assim, aí acho que com relação à matéria da escola, acho que todos os outros já foram usados, mas no dia a dia e com relação à frequência, acho que números naturais e inteiros. Naturais e inteiros para mim também. E esses números racionais? Porque quando eu pensei essa pergunta, no começo, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é realmente natural e inteiro, que são os mais fáceis, né? Mas eu acho que das contas que a gente faz, tem muita coisa racional, porque tudo a gente divide. Então, a gente vai fazer um supermercado com os amigos, a gente vai dividir a conta em número de pessoas. Né? Acho que a gente usa bastante esses números racionais também. Receita para cozinhar, que a gente conversou na aula passada, racionais. Então, talvez esse também seja um que a gente use muito. Mas legal, mas saber que temos alguém que usa muito os números reais, todos esses, né? Mas, enfim, tem um jeito...
não, primeiro eu vou explicar, depois eu vou passar para uma parte da aula que eu gosto. Você tá gravando essa parte da aula? Eu não parei de gravar, tá? Já deu 45 minutos. Mas isso mesmo, gente, vão me lembrando, porque acho que talvez essa é a primeira aula eu já estava mais atento, mas às vezes eu esqueço. Então, vou explicar um por um, né? Então, os números naturais os que a gente... o que vocês viram lá, que é 1, 2, 3, incluindo o 0, tá? Eu acho que a gente pode até pensar nessa ordem aqui, né, dos números, dos conjuntos, como uma ordem até do que foi o desenvolvimento da história, né? Provavelmente os primeiros números, eu não vou falar com certeza, eu não sei a história da matemática, talvez a Ana saiba, mas como eu não fiz matemática, eu não aprendi assim, mas eu imagino que uma das primeiras coisas que as pessoas precisaram contar, sei lá, quando elas começaram a viver não mais como nômades, né? Quando eles começaram a se estabelecer nos lugares e a criar animais e tal, eles devem ter começado a precisar desse tipo de conta, né? E aí, primeiro contar quantos tem e depois quantos... às vezes trava o computador. Quantos eles já comeram, então tiveram que começar a subtrair. Então foi... talvez facilite, né, entender e gravar isso, pensando um pouco numa possível desenvolvimento, né, da própria sociedade. Depois eles tiveram... normalmente se constituem em famílias, então um pai teve 2 filhos, depois teve que dividir para cada filho cuidar de uma parte, aí desenvolveram a fração, quando precisaram começar a dividir as coisas. Então, os números racionais são isso, são números que podem ser escritos em forma de fração, tá? Eu botei aqui, além desses exemplos, uma maneira de descrever também os números racionais, que não com exemplos numéricos, né? Então, porque é importante, às vezes cai, e a gente vai aprender ao longo do semestre, mas eu quis dar como exemplo aqui como descrever, né, o que são os números racionais. Então, os números racionais seriam x tal que x pertence, tais que x seriam a dividido por b, sendo que a é um número inteiro e b pertence aos números naturais. Por quê? Porque o a é o nominador, a gente chama, né? O número que está em cima, ou a letra que está em cima na fração, é o numerador. O numerador, ele pode ser... Aí, ó, outra coisa que eu quero mostrar. É que eu não consigo desenhar agora. Bom, vou falar depois. Os asteriscos representam... A Luana pediu para entrar. Os asteriscos, ou um símbolo de mais, quando ele está do lado dessas letras, ele representa que não é para incluir o 0, tá? Então, um n mais ou um n asterisco seria os números naturais sem o 0, tá? Então, aqui, ele fala que no denominador, que é o b, ele pertence aos inteiros. Só que aos inteiros positivos, porque não existe fração que você se divide por 0, né? Aí não se divide por 0, não divide por nada. Não tem... então não poderia ser 0, por isso que ele colocou o maisinho. Os números irracionais, eles são números decimais infinitos e não periódicos. Ou seja, bom, eu já vou dar um exemplo, vou explicar tudo, pronto, porque aí eu posso desenhar. Então, eles são números infinitos e não periódicos. O que seria isso? Por exemplo, um número infinito mais periódico seria, por exemplo, 0,25, 25, 25 e assim sucessivamente.
Se vocês... Números assim, eles têm uma dízima racional. Por exemplo, isso seria 25 dividido por 99. Tá? Isso daqui pode ser... Esse daqui seria um número racional. Quando é um número aleatório, 2, 3, 7, 9 e etc., para o infinito, a gente diz que é um número irracional. Tá? Então é isso, ele tem que ser infinito e não racional, irracional, é isso, a gente não sabe, é aleatório. Tá? Os números reais são todos os números acima, e os números complexos, eu coloquei aqui alguns exemplos, depois a gente vai trabalhar com ele ao longo do semestre, mas eu não queria focar neles agora. Então, bom, vocês já tinham visto isso, certo? Vocês lembravam dessas classificações? Porque às vezes parece meio óbvio, mas a gente às vezes esquece das classificações, né? Acho que esse é o principal problema. Vocês lembravam dessa classificação? Sim, sim. Mais ou menos. Mais ou menos. Milena, eu vi que você abriu. Pode falar, Giovana, também. Eu lembrava. Ótimo. Vocês são melhores que eu, porque, nossa, quando eu fui fazer de novo, ano passado, né? Esse ano eu lembrava também, porque eu preparei essa aula no ano passado. Mudei bastante, mas quando eu fui ver ano passado, fazia tanto tempo que eu não vi essas classificações que eu falei, nossa. Mas então, bom, que bom que vocês sabem, exercíciozinho para vocês. Qual que é a resposta correta? Rolando silêncio, né? Não, mas tem que dar o tempinho. Confesso que eu tive que colar na minha parede, assim, no local que eu estudo, essa parte aí dos quem que é natural, o que é real. Tô até olhando aqui para ela, assim, ó, porque vai fazer muita... colado, que beleza. Tenho colado, porque às vezes vai fazer alguma atividade que tem que fazer rápido, e aí eu não lembro. Tipo assim, de cabeça eu não lembro. E aí eu dou uma consultada, assim. De notícias, né? Que às vezes tem muita matemática. Mas isso é bom, é a estratégia de quem estuda, né? Professor, é aí? Vamos ver o que os outros falam também. Quem que falou? Eu não vi, desculpa. Foi a Milena. Todo mundo concorda? Ou alguém acha que... Eu acho que é a C. Mais? Quer tentar? Vamos desenhar junto para treinar os conjuntos, tá? Então, primeiro, qual que é o primeiro? O 0, 1, 2, 3 é o quê? É o natural. Natural. Depois vem... Olhando a minha cola aqui. Depois do natural. Irracional? Não. Inteiro. Inteiro.
2. Racional. 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 Agora vem racional. E agora é o quê? Irracional? É, irracional. Sim, acho que eles falaram. Só que esse, ó, ele não fica dentro do... Certo? Sim, não fica. Aí todos são o real. São os reais. Certo? Sim. Certo. Então vamos lá. C. Todo número real é natural, mas nem tudo... A B. Oi? Não, eu só tô pensando alto. Desculpa. Ah, tá. Vamos só... Cadê o... Professor, o senhor vai falar só as que a gente escolheu? Faz a eliminação desde já. Claro, desde o começo. Tá bom. Só vou lembrar aqui que aqui é racional e aqui é real, porque tava R e R. Então, todo número racional é natural? Todo número racional é natural? Não. Certo? Racional. Todo número natural é racional, mas nem todo número racional é natural. Por exemplo, o número inteiro. -1, ele é racional, mas não é natural. Então, eu já estaria errado essa primeira parte aqui. Tá? Mas nem todo número natural é racional. Mas nem todo número natural é racional, ao contrário, tá? Todo número inteiro é natural? Todo número inteiro é natural, mas nem todo natural é inteiro. Não, todo natural é inteiro. Ó, esse conjunto está dentro do conjunto dos inteiros. Então tá errado isso daqui. Tá? Aqui tá errado. Todo número real é natural. Todo número real é natural. Não. O natural é real, mas não ao contrário. Tá? Aqui teria que ser invertido. Todo número racional é inteiro? Todo número racional é inteiro? Não. Racional seria um exemplo aqui, 5/4. Isso não é um número inteiro, certo? Então também não tá. Agora, todo número racional é real. O irracional está aqui dentro do real, tá bom? Então seria a E. Próxima. Aí a pergunta é qual, né? Qual é positivo? Ou seja, qual é correto e qual é incorreto? É isso. Ai, desculpa, eu não falei. É isso. Qual que é verdadeira e quais são falsas? Então tem um verdadeiro só. Tá. Qual? Ah, entendi. Eu não ouvi.
Eu chuto entre aspas, mas tento. Eu acho que é D. Também tô achando que é a D. Alguém acha que é outra? Ai, gente, eu tô achando dois. A B e a... Tô mais com a B que com a E. Mas tô indo nessas dois. A B e a E. Tá. Mas Então, tô mais com a B. vamos lá. Então, Passamos uma aposta. eu não... eu não vou desenhar de novo, mas a gente pode ir voltando se a gente precisar aqui para ver, tá? Mas quantidade de habitantes de uma cidade é um elemento que mais. Lembrando que o mais ele exclui o zero, tá? Mas não é inteiro. Quantidade de habitantes é 100 mil, 120, 100 mil, 25 pessoas e etc. É um número inteiro, certo? Então, essa daqui estaria errada. Tá? Ele não é uma fração. A gente não fala habitantes não pode ter vírgula, né? Não existe meio habitante. Tem 100 mil, 150 mil habitantes e vírgula 5. Não tem. Então, ele não é não é racional. Tá? Medida de altura de uma pessoa é um elemento inteiro? Não. Eu não queria falar a minha altura aqui, que eu sou baixo. Decimal. Isso, porque Pode ser decimal. Claro. Ter 1,73 de altura. Eu tenho menos. Então... Relaxa, professor, relaxa. Não, eu tô brincando, não tem problema com isso, não. Aí a velocidade média de um veículo é um elemento racional, mas não é um racional positivo? Não, ele é um racional positivo. Não tem... Como que é velocidade negativa, né? Se for aceleração ou desaceleração, sim. Ou seja, eu estou desacelerando, eu posso estar reduzindo, mas sempre vai ser alguma velocidade, né? A D, o valor pago em reais por um sorvete é que mais? Sim, pode ser um sorvete 4,50. Ele é um racional, porque ele pode ser representado em forma de fração, e ele é positivo, não tem nenhum sorvete. Imagina se tiver uma sorveteria que você vai, ainda você come o sorvete e ainda sai com o dinheiro de volta. Não existe, infelizmente. E é bom. E aí o lado do triângulo é um elemento racional, também não é. É um elemento inteiro. Tá? Agora vamos voltar para os gráficos. Ótima, gente. E aí que eu queria também discutir a partir do gráfico algumas coisas já específicas, tá? Então, primeiro a gente estava falando de conjuntos numéricos. Esse gráfico aqui, que tipo de conjunto numérico ele está trabalhando? Aí eu queria saber de vocês, o que vocês acham que a gente pode concluir, ou seja, que informações a gente pode tirar desse gráfico. E aí, depois que a gente discutir isso, tem mais algumas coisas que eu queria discutir, mas podemos começar com isso. Então, que tipo de conjunto a gente está trabalhando nesse gráfico aqui? Uma pergunta. O porcentagem é contado como? Tipo, pode ser considerado como racional? Exatamente. Porque 50% pode ser um meio, certo? Então, que é uma fração. Então, acertou, Genesi, muito bem. E o que vocês conseguem ver aqui no... O que vocês concluem desse gráfico? Assim, o que vocês conseguem ver? O que vocês acham que está... Não precisa descrever tudo, claro, porque tem um monte de informação, mas se você puder escolher uma, o que você poderia concluir?
que muitos imigrantes vieram para o Brasil desde 2000 a 2016? Ó, aqui a gente não tem quantidade, né? A gente só sabe a porcentagem de cada lugar. Então, a gente não dá para saber se é muito ou se é pouco, né? Então, foi bom até você ter falado isso. Vamos ver que elementos a gente tem do gráfico. Lembra lá que a gente viu os elementos importantes. Então, eu vou lembrar um, vocês lembram os outros. Primeiro é título, para a gente saber o que se trata. Nacionalidade dos imigrantes. Então, ó, já pelo título, a gente vê que ele não está querendo tratar de quantidade. A gente está querendo saber de onde são, tá? A gente sabe que é de 2000 a 2016. E a gente sabe de onde são os dados. Isso já dá no título. O que mais? Ou seja, vamos lembrar lá. Quais eram os elementos importantes? Os eixos. Os eixos, Um de exatamente. porcentagem e o outro dos anos. Isso. Mas a porcentagem do quê? Das nacionalidades. Exatamente. Então, temos isso. Temos anos. Ou seja, podia até ter uma legenda aqui. Por que não precisou de legenda? Porque já está claro, né, que é os anos. Não precisa escrever. Às vezes precisa. Temos a fonte aqui também, que é super importante, tá? Então, alguém quer tentar uma outra conclusão que dá para se tirar desse gráfico? Eu vou falar uma e depois vocês falam outras, tá? Porque dá para tirar algumas. Uma é a imigração de norte-americanos diminuiu ao longo do tempo, em termos relativos, tá? Comparado com as outras nacionalidades, diminuiu a porcentagem de norte-americanos que imigraram para o Brasil. O que mais que a gente pode concluir? Que aumentou haitianos. Exatamente. Outras perguntas que eu queria fazer desse gráfico. A gente poderia apresentar esse gráfico em forma de pizza ou em forma de linhas? O que vocês acham? Pode, de pizza, acho que pode. O que os outros acham? Eu acho que no de linha, sim. No de pizza, eu não tenho certeza. Sim, Acho que não. pizza Eu acho que dá sim. Melhor. Um de cada vez. Vai, primeiro a Ná. Oi. O que você falou? Eu não ouvi. Eu acho que dá. Pra fazer uma rodinha e pinta de marronzinho, verdinho, azulzinho. Tem gente que falou no chat, deixa eu ver. A Luana, acho que não dá nenhum dos dois. Carla. Eu acho que dá para ser só o de linha. Se fosse o de pizza, teria que ser. Acho que cada pizza seria para cada ano. Bom, ao meu ver. E Rafael? O de pizza eu acho que não dá, porque, que nem a falou agora há pouco, que teria que fazer vários de pizza. Eu acho que poderia ser muito mais bem apresentado sem fazer tanta coisa, que nem tá agora. Só um lugar, eu sei que são várias e várias coisas, mas está bem mais explicado do que um de pizza poderia explicar. O de linha eu não tenho certeza. Eu acho que tá, do jeito que foi apresentado assim, do jeito que tá mostrando, acho que é a melhor forma. Também é ótimo, gente. Eu gostei que todo mundo participou. É isso. O de pizza não daria em um só gráfico. Eu teria que fazer um gráfico de pizza para cada ano, que nem a Carla explicou muito bem. Tá? O de linha daria, porque o de linha, só que o que acontece? Não poderia ser só uma linha. Teria que ser uma linha para cada país. Então ia ficar um monte de linha, assim, não ia ficar tão bom, mas daria para fazer. Tá? Ótimo. Vamos ver o próximo. Aqui, então, de novo, alguém me descreve os elementos principais. Primeira coisa, que é o que a gente tem que fazer quando a gente tiver um gráfico.
Pelo título, dá pra gente saber que é sobre os imigrantes que vieram pro Brasil. O que mais? Vai falando. No eixo X é a idade deles, a média de idade. E no outro, eu acho que deve ser a quantidade de pessoas. Uma média. O que mais que é importante? Falta uma A coisa. fonte. Isso. Ótimo. Deixa eu tentar sair. Ai, gente. Desculpa. Tá. Ótimo que vocês falaram. Então a gente sabe aqui. E as unidades, hein? 1000. Por 1000. Isso é importante também. Idade. Vocês mataram. Eu queria lembrar só uma coisa, porque às vezes eles escrevem o X e o Y com dois. Tem duas maneiras, né? De escrever. Né? Tem o eixo horizontal e vertical, que já é por si só explicativo, e tem a abscissas. Eles podem escrever também eixo das abscissas e eixo das ordenadas. Vocês sabem qual que é qual? Eu esqueci, professor. Tem problema. Já aprendi isso também, mas eu não me lembro. Aqui Não entendi qual foi a pergunta, professor. É que a gente pode nomear esses eixos como horizontal, como eixo X, esse como eixo Y, como eixo vertical. Mas ele pode ser nomeado como ordenadas e abscissas também. É importante vocês saberem que vai que... Você sabe? Você lembra? Lembrava do abscissa, tá? O abscissa é aqui no X, certo? Vou botar aqui. E o eixo das ordenadas é do Y, tá bom? O que mais que eu queria que vocês falassem desse gráfico? Deixa eu ver aqui, deixa eu lembrar. Bom, primeiro que vocês podem concluir com esse gráfico? Qual que é a informação que ele traz? E depois a gente vê se ele pode ser representado com outro tipo de gráfico. No caso, você está perguntando, desculpa a ignorância, no caso perguntando o que a gente pode concluir sobre esse gráfico? O que ele tá mostrando? Que é certo falar média, professor? Não sei se pode falar a média de um entre outro, que a média de imigrantes de 20 a 40 anos foi a maior média de pessoas que vieram para o Brasil, desde 2000 a 2016. Ou seja, dentro de 2000 a 2016, a idade média de quem veio para o Brasil, não a idade média, né? Porque a gente não sabe, teria que fazer essa conta. Sim, é por isso que eu perguntei. Mas a gente pode ver que a maior... A taxa de idade das pessoas... Nossa, eu não estou sabendo falar também, gente. Para substituir a média, né? É isso. Vamos pensar de novo aqui. Então, de 2000 a 2016... A maior parte das pessoas são entre 20 e 40 anos. Relato, professor? Serve? Oi? Relato serve? Como assim? Não sei se relato é uma boa palavra. Acho que a Ana... É que eu não sei uma palavra boa. A Ana matou a maior parte. Não é a média necessariamente, mas é a maior parte das pessoas que vieram, eles tinham entre 20 e 40 anos. Ou, se a gente quiser ser específico, essa idade aqui, que a gente não sabe exatamente, talvez 22. Tá? A gente pode ver também que quanto mais velho, menos pessoas imigraram para o Brasil. Tá? Daria para ser feito por outro gráfico? Que tipo de gráfico daria também? Queria só fazer um adendo rapidinho. Claro. Que a maior parte dos gráficos que caem no Enem é mais ou menos esse tipo de interpretação que pede. Eles te dão um gráfico e aí fala assim, onde está situada a maior parte dos imigrantes?
qual é a faixa etária dos... Aí eles te dão umas 5 respostas lá, daí, parecendo com aquela dos números naturais, muito parecidas umas com as outras, mas se você estiver atento ao que está rolando, né, o que está aprendendo, você mata rapidinho. Então, por exemplo, uma pergunta fácil que cairia aí é qual é a média de idade dos imigrantes? Qual a maior parte? Alguma coisa nesse sentido. Então, mais ou menos isso que o Thiago perguntou, assim. Mais interpretativo do que para calcular, inclusive. Exato. Isso são coisas que vocês vão tem que ficar... E é isso, gente. Prestou atenção? O que é o eixo Y das ordenadas? O que é o eixo X? Qual que é a legenda? Ou seja, o que qual que é a unidade? Vocês conseguem olhar e chegar numa conclusão, tá? Pra gente ir passando, porque o tempo tá acabando. Sim, a gente resolveu até uma questão do Enem. Ó, uma das questões lá era do Enem, tá? Eu vou mandar exercício para vocês fazerem também. O que aconteceu? Eu fui buscar exercício de gráfico, mas por que eu não trouxe aqui para dar para vocês hoje? Porque eles perguntam coisas que a gente ainda vai dar. Ou seja, eles envolvem cálculo de fração, que foi, por exemplo, aquele gráfico que eu tentei construir aqui com vocês. Como eu teve que trabalhar com fração, que a gente não trabalhou ainda, pelo menos no momento ninguém me ajudou a fazer. Esse daqui eu fiz sozinho, a gente fez esse primeiro junto. Então eu não quis trazer ainda um exercício de uma coisa que a gente ainda não trabalhou. Mas a gente vai tentar sempre trazer como exercício exercícios gráficos também, tá? Mas hoje não vai ter na aula. Eu queria... Falta 5 minutos. Eu não sei se eu começo... Não vai dar tempo. Eu gosto tanto do diagrama de Venn. Eu gosto também, dá pra fazer um monte de coisa. Então, mas eu vou deixar para outra aula. Mas tudo bem, foi ótima a discussão hoje. Então vamos lá. Aproveitar esses últimos 5 minutos. E também a sexta, né? Se acabar um pouquinho antes, não tem problema. Vai acabar o tempo do Zoom. Falta 1 minuto. Vai acabar o tempo do Zoom. Tem um app que chama Me Salva, que também é organizado as questões do Enem. Ó, ótimo. É um aplicativo de celular, assim? Giovana, não sei se você... Ela falou que é, professor. Tá isso. Então, ótimo, gente. Deixa eu anotar aqui também. Eu vou dar uma olhada. Me salva. Me salva. Bom, falta menos de 1 minuto. Eu acho que eu vou acabar um pouquinho antes, então. Porque, enfim, não vai dar para continuar outra matéria. Eu só ia perguntar que outro gráfico a gente podia fazer. Na verdade, assim, antes que acabe, me falem vocês, alguém quer fazer uma pergunta? Porque aí eu posso abrir outro link e a gente volta. Eu não tenho nenhuma. Eu também não. Acho que também não. Tá. Bom, então acho que foi isso. Primeira aulinha. Ana. Acho que eu vou fazer um link pra gente só terminar. Não sei se eu faço ou não. O que você acha?